Oi, bom dia. Meu nome é Aniele Lima da Rosa. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque às vezes eu falo alguma coisinha aqui em relação à minha vida lá no início, como tudo começou. As pessoas têm bastante curiosidade, principalmente as mulheres, em relação à minha profissão, como que eu fiz pra chegar onde eu tô hoje. E o intuito desse vídeo, eu vou contar um pouquinho da minha história. O intuito não é para vocês ter dó de mim, falar assim, nossa, que coitadinha, não. Ele é no intuito motivacional, ele tem um intuito motivacional para as pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, por coisas que eu já passei e que usar dessas dificuldades para se fortalecer, para enfrentar a vida e buscar o melhor possível cada vez mais, que esse é o meu propósito de vida. Então vamos lá, vou começar desde o início, desde quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, eu vou tentar resumir assim o máximo possível. Minha mãe casou cedo, com 17 anos, e ela já engravidou de mim, me teve com 18 anos. Desde o início, meu pai já começou a maltratar ela, minha mãe já começou a sofrer violência doméstica desde o início. Naquela época não tinha Maria da Penha, não tinha essas leis que hoje em dia protegem as mulheres, esse amparo que tem hoje em dia, esse aconselhamento, né, para direcionar as mulheres em relação a isso. A única pessoa que poderia fazer alguma coisa pela minha mãe era o pai dela, mas ele também faleceu logo no início do casamento dela, então ela se viu como uma pessoa assim, vulnerável, sem ajuda, e os irmãos dela não tinham coragem de intervir na situação, vizinhos também não, porque meu pai era muito violento. Para vocês terem noção do que minha mãe passou, ele era daquelas pessoas alcoólatras que bebia, mas ele é ruim de natureza, eu falo isso até hoje. Eu não tenho contato com meu pai, eu falo que ele é uma pessoa assim, eu avalio ele até como psicopata, porque ele não demonstra sentimento, ele não demonstra arrependimento das coisas que ele fez. Ele vive na vida dele e a gente segue a nossa. Ele já chegou a cortar a cara da minha mãe com faca para ela poder não sair na rua. Ele ameaçava que se ela denunciasse, ele ia matar ela. Falava para quem for, família, vizinho, que ele mataria se alguém fizesse alguma coisa. Ele tinha que fazer o que ele queria. Ele era ruim até para a família dele. Tem mais coisas que eu nem vou comentar aqui que ele fez com a própria família dele. Então minha mãe tinha muito medo, ela não tinha coragem de tomar qualquer medida, ela só apanhava calada. Eu nasci e 4 anos depois veio meu irmão Bruno e nós também sofremos violência doméstica. Meu pai batia mesmo na gente, não era bater assim normal, que nem era geralmente tipo de vara, essas coisas, chinelo, não, era pancada mesmo. De pegar no pescoço e enforcar. Eu já vi meu pai enforcando meu irmão contra a janela, ficar pendurado. Diariamente ele falava que ia matar, a gente ouvia muito essa palavra, a gente apanhava assim, meu pai tipo de dar tapa, soco. Não tem aquele ditado da gente ver estrelinha em desenho assim, que a gente acha que é só em desenho? Eu via estrelinha na realidade mesmo, de tão forte que ele dava tapa na gente, soco na barriga, era agressões mesmo. A gente vivia um inferno constante na Terra. Só que como a gente não conhecia outras vidas de outras pessoas, então a gente achava que aquilo era normal, fazia parte da vida. Para vocês terem noção, vamos dizer que nosso momento de paz, assim, normal, era de dia, que meu pai estava trabalhando, ele é mecânico autônomo, e daí a gente saía para brincar ou ir para a escola, né, ter uma vida normal ali de criança. Mas a gente sabia, no momento que meu pai saía, que a oficina dele era em casa também, quando ele saía, demorava para voltar, a gente já sabia que é porque ele ia voltar bêbado. E esse voltar bêbado, a gente já sabia que era um filme de terror. Ele chegava em casa bêbado, ele batia na minha mãe de soco também, já vi escorrer sangue do nariz dela. Ele batia na gente, a gente corria pra cama pra fingir que tava dormindo, pra ver se a gente não apanhava. Era tipo assim, via que ele tava chegando, corre. Podia ser de dia ainda, 6 horas da tarde, a gente corria pra cama fingir que tava dormindo, porque ele chegava tão bêbado, acho que ele meio também que perdia a noção do tempo. Então, ele chegava muito ruim, e daí a gente fingia que tava dormindo, torcendo pra ele não bater na gente, e escutava nossa...
e escutava nossa mãe apanhando e a gente sofria porque a gente não podia fazer nada e aquilo só acabava quando ele dormia. Então a gente ficava, oh meu Deus, faz ele dormir. A gente rezava para Deus matar ele porque a gente não aguentava aquela vida, aquele inferno, que a gente só pensava que aquilo só ia acabar quando ele não existisse mais. Enfim, a gente levou essa vida por 17 anos. Foi 17 anos vivendo esse terror diariamente. Nosso quarto não tinha porta, ele falava que ia matar a gente dormindo. A gente, além de violência física, a gente sofria violência psicológica, tortura, assim, de pensar, de ter medo, né, constante, de pensar que ele ia matar a gente. Ele falava muito isso, então a gente tinha muito medo de acontecer. E a gente vê isso na TV acontecendo, então a gente tinha medo de acontecer com a gente, né? E minha mãe era muito dependente, ele não deixava ela estudar nem trabalhar, ela dependia dele para comprar qualquer coisa. Ela seria uma pessoa presa, uma pessoa amarrada, que não conseguia se virar sozinha por causa dos filhos e tinha medo também de separar dele, e ele cumpria a promessa dele, que falava que ia matar. E a gente cresceu assim, e eu cresci com aquela opinião assim, que eu ia trabalhar, que eu ia estudar, para mim não passar o que minha mãe estava passando. Eu penso assim, hoje eu penso, se eu estou com alguém, com o meu marido, porque ele me ama, ele me respeita, eu amo, eu o respeito, e a gente vive em harmonia, a gente vive bem. E eu tenho a concepção assim, que se eu vivesse num relacionamento abusivo, logo no começo eu percebesse algo nesse sentido, eu já ia sair fora, porque graças a Deus eu trabalhei, estudei, tenho uma independência financeira, que eu não dependo de alguém, e eu posso me viver sozinha. Por isso eu falei que esse vídeo seria motivacional, e eu vou chegar lá. A minha mãe se tornou uma pessoa evangélica, ela começou a ir na igreja, porque na igreja faz a gente ter muita fé, faz a gente crer em Deus e faz a gente ter esperança de que Deus vai nos ajudar naquela situação, que Deus vai tomar alguma providência na nossa vida. Então ela se apegou muito em Deus, começou a ir na igreja, ela é muito evangélica, então ela era o refúgio dela, um lugar que ela chorava, que ela descansava, que ela buscava uma esperança. E isso aí, e ela descontava muito na comida. Minha mãe era muito obesa, porque ela, meio que depressão, né, do sofrimento, então ela descontava, o único prazer dela ter era comendo. E daí quando foi com 15 anos de idade, eu com 15 anos de idade, já apanhando, já por todo esse tempo, vivendo esse terror, que até então parecia que era normal aquela vida, de tão assim, que era constante. Aconteceu um fato, meu pai saiu de manhã comigo e com meu irmão mais novo. Até aí meu irmão mais novo já tinha nascido, o Douglas. Eu tinha uns 15 e ele tinha uns... Ele é 11 anos mais novo do que eu, então uns 4 aninhos, né? Ele era pequenininho, meu pai saiu com a gente pro bar. Às vezes ele levava a gente pros bares que ele ia beber. Eu lembro até hoje, era no Bar do Baiano, lá em Tangará da Serra. Enquanto ele ficava bebendo, eu cuidava do meu irmãozinho. A gente gostava da parte assim de comer umas besteiras assim, tipo tomar um todinho, brincar ali na mesa da sinuca, sabe? Só que daí, no caminho de volta pra casa, com meu pai já muito bêbado, ele se transformava. Parece que ele tinha aquela ruindade, mas que daí a bebida fazia ele ter a coragem de fazer as coisas que ele tinha vontade, de maldade, sabe? Aflorava assim a ruindade dele. Aí eu lembro que no caminho do bar pra casa, tava chovendo e ele me bateu dentro do carro, me bateu um tapão. Ele me deu um tapão bem forte na minha perna, e naquele dia ele tava muito incisivo, que ia chegar em casa e ia matar todo mundo, que ia botar todo mundo dentro do carro, minha mãe, que ia se enfiar debaixo de uma carreta. Naquele dia ele tava muito assim, e eu senti assim como que parece que ia acontecer, eu fiquei com muito medo. Naquele momento, eu tomei uma coragem que eu não imaginei que eu tinha 15 anos. Minha mãe nunca tinha tomado assim uma providência. Daí eu abri a porta do carro e saí correndo, estava perto da rodoviária. Naquela época a PM, a polícia lá de Tangará, tinha uma base ali na rodoviária, e eu sabia. Eu corri lá, tinha uns polícia lá que eu nem lembro mais quem são, pode ser que eles lembrem de mim se eles verem esse vídeo. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, meu pai tá indo pra casa matar minha mãe, matar meus irmãos, eu preciso de ajuda. Aí eles me colocaram na viatura. No caminho, meu irmão Bruno já veio correndo de encontro para falar que meu pai tinha chegado em casa e se trancado dentro de casa com
meu irmão Bruno chorando desesperado, correndo a pé debaixo de chuva, falando que meu pai tinha se trancado dentro de casa com meu irmão mais novo. Na hora a gente já pensou coisa ruim. Pronto, ele vai matar meu irmão, vai se matar. Minha mãe tava pra fora. Ele deixou minha mãe e meu irmão Bruno pra fora e se trancou dentro de casa com o mais novinho. Mas aí depois que a gente chegou na frente de casa com a viatura, eu entendi o propósito. Meu pai, ele era ruim com a gente, com a família que era inferior, que ele se fazia o que ele queria, mas ele era covarde. Ele era covarde perante as pessoas de fora, se alguém enfrentasse ele, covarde perante a polícia. Ele usou meu irmão mais novo para ficar com ele no colo, porque ele sabia que ia chegar a polícia lá em casa. Então ele ficou com meu irmão mais novo no colo porque ele ficou com medo de apanhar, com medo do que os policiais poderiam fazer com ele, às vezes se ele tivesse com a faca, alguma coisa, então às vezes medo de morrer. Então ele ficou com meu irmão no colo para abrir o portão quando a polícia chegou. E ele transformava. Por isso que eu falo que ele transformava, por isso que eu falo que ele é psicopata, que ele mudava da água pro vinho. Ele parece que sarava até da cachaça. Recebeu os policiais, tratando bem, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu tinha falado pros policiais que ele tinha me batido, que ele batia. Aí na frente dos policiais, eu confrontei meu pai e falei: ele me bateu e bate na minha mãe todo dia, bate na gente todo dia, e hoje ele falou que ia matar todo mundo. Aí ele falando na minha frente, na frente dos policiais, que era mentira, que eu tava inventando, sabe, com medo de ser preso. Aí graças a Deus os policiais acreditou, meu irmão também, minha mãe confirmou. Aí ele foi algemado nesse dia, colocado no camburão, a vizinhança toda vendo. Isso pra ele foi uma vergonha muito grande. Mas assim, não foi a gente que procurou isso pra gente, né? Foi as atitudes dele. Então, nesse dia eu achei que o problema ia estar resolvido, mas só piorou. Como na época ainda não tinha Maria da Penha, essas leis assim mais duras para o agressor ficar preso, no outro dia ele já ia ser solto. Aí eu fiz a minha mãe, eu obriguei ela, porque ela era muito medrosa, a pedir separação de corpos, que daí ele não poderia entrar dentro de casa. Só que daí ele alegou que o trabalho dele, que levava o sustento para casa, era a oficina e que era em casa. Olha aí a situação. E aí? Aí ele ficou morando dentro da oficina, só que se ele quisesse, por trás, rodear, ele conseguia entrar dentro de casa. Então a gente ficou num terror psicológico maior, porque a gente pensou assim: pronto, agora ele vai me matar. Agora ele vai matar a gente, porque ele foi preso. Ele ficou num ódio muito grande de mim porque eu fiz isso, de eu ter denunciado ele. E ele tem raiva de mim até hoje por causa disso. E mais ainda porque eu virei polícia. Então a gente ficou num terror psicológico muito grande. Mas só que assim, ele sabia disfarçar. Ele começou a chorar pra minha mãe. Pra ela deixar ele voltar, pra ela que ele ia mudar, que ele ia parar de beber, que ele ia ser outra pessoa, entendeu? Aí minha mãe, eu não sei se é porque, eu não sei o que tinha na cabeça dela, se era medo, o que era, pois umas 2 semanas depois ela deixou ele voltar pra dentro de casa. Aí ele não batia mais em mim, não batia mais nela, mas continuava com as ameaças, falando que ia matar a gente. Batia no meu irmão mais novo, que era no Bruno, pra dizer que tava educando, mas a gente sabe que não, que era uma forma dele descontar raiva. Eu tenho muita dó do meu irmão também ter passado por isso. E aí acabou que, resumindo essa situação, com 17 anos eu saí de casa, porque eu não aguentava mais, então eu quis me livrar de sair de casa com 17 anos. Eu queria me livrar dessa situação. Aí você sai de casa com o coração apertado, porque você sabe que as pessoas que você ama, meus irmãos, minha mãe, tava ficando pra trás, ia continuar passando por aquilo, mas não tinha como eu me virar com eles até então, e minha mãe não tinha essa coragem que eu tinha. E de lá pra cá, minha vida tem sido o quê? Meu propósito de vida. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ser alguém na vida, eu vou ter um bom salário, eu vou conseguir me sustentar, eu vou viver bem, porque eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Tipo, de ter um relacionamento abusivo, que você depende da pessoa e a pessoa faz o que quer com você. Eu falei, eu vou ser diferente. Então, isso que me fez ter força de buscar o estudo, sem meu pai, minha mãe me apoiar em relação a falar: estuda, filha, pra ser alguém na vida. Não, nunca. Foi por conta da natureza mesmo, de eu estar dentro de mim essa vontade de evoluir, de crescer. E
e estudei sempre em escolas públicas, sempre fui uma das melhores alunas, terminei o ensino médio, nunca reprovei de ano. E daí eu comecei a trabalhar num sindicato e daí eu consegui uma bolsa para começar a fazer uma faculdade na época de ciências contábeis, uma bolsa de meio período e pagava bem baratinho na época. E sempre estudando, e daí eu cheguei num ponto que o trabalho que eu tava, eu não tinha como ganhar mais e eu já era uma pessoa assim, sempre ambiciosa, de querendo melhorar de vida. E daí eu pensei, o que eu posso fazer pra ganhar mais? Aqui eu não vou conseguir, então... Aí eu conheci uma amiga que morava em Barra do Bugres, a Cláudia, se ela ver esse vídeo ela vai lembrar de mim. Ela me deu uma instrução que ela tava vendendo roupa em casa, ela viajava para Paraná com a empresa Serra Tour, e daí comprava as roupas lá e vendia parcelado. Vamos supor, eu comprava em 3 vezes lá no cheque e vendia em Tangará parcelado para as clientes. Aí conforme eu ia vendendo parcelado, eu ia pagando os cheques que eu tinha comprado lá em Paraná e ia pagando os cheques e ia me sobrando minha renda. E eu tirava uma rendinha boa, graças a Deus dava pra mim. Eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de cuidar de cabelo, de unha, de ter um carro, de me vestir bem, de sair, de ter lazer. Sempre fui assim, graças a Deus. E sempre buscando isso. Então eu trabalhei assim por uns 4 anos. Só que daí eu comecei a pensar, eu tinha assim um pouquinho de juízo, eu comecei a pensar, mas se eu ficar doente, se eu sofrer um acidente, aí eu fico sem dinheiro, porque se esse negócio de vender, você ser autônomo, se você não for atrás para vender, para receber, você fica sem dinheiro. Então eu procurei estabilidade. Então eu comecei a pensar numa estabilidade profissional e financeira que eu pudesse ficar mais tranquila, né, sem essa preocupação, se eu ficasse doente, se eu sofresse um acidente. Então surgiu o concurso da Polícia Militar, em 2013. Aí eu pensei, por que não, né? Eu nunca tinha pensado assim em ser policial. Não que eu não goste, eu nunca tinha pensado eu como policial, mas eu sempre admirava, lógico. Daí eu pensei, eu olhei lá, eu tava na altura mínima, 1,57, aí eu vi lá o que precisava, aí eu fiz um cursinho na Avance, em Tangará, surgiu um cursinho preparatório para esse concurso. Aí era de 40 dias, aí eu fiz. Aí eu falei, vou fazer, né, tipo, vai que dá certo. E depois a gente aprende. E daí eu fiz o concurso e graças a Deus eu classifiquei para a primeira turma. Fui para o curso em 2014, foram 10 meses de curso e me formei em 2015 e estou aqui hoje com 10 anos de polícia militar. Na época ainda não exigia nível superior, eu não tinha terminado minha faculdade e aí, graças a Deus, nesse curso a gente formou com tecnólogo em segurança pública e depois, estando na polícia, eu consegui formar em direito, eu fiz esse concurso de direito visando outros concursos que exigem direito. Por exemplo, na Polícia Militar, eu sou cabo hoje, né? Eu era soldado e agora sou cabo. Mas a gente pode ser oficial, que são postos mais altos, tenente, capitão, major, coronel, e daí exige direito. E daí eu fiz um concurso para essa função que eu estou classificada lá para o finalzinho da fila. Mas assim, eu tenho fé, eu tenho esperança que às vezes Deus pode ajudar de eu ser chamada. E daí eu precisava ter direito. Então eu tô com a minha faculdade de direito concluída, abri mão de um sonho. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tinha comprado um Civic, é lógico que financiado, mas eu tinha comprado, lógico que financiado, né? Eu tinha comprado um Civic desse último modelo, que era um sonho de consumo. Mas aí pra me formar rápido, que eu não sabia assim, se o concurso ia demorar a chamar ou poderia chamar rápido, então eu precisava formar logo, eu adiantei matérias e para adiantar matérias o gasto era muito alto, então eu vendi um Civic, peguei um carro mais barato para poder gastar na faculdade e graças a Deus consegui terminar. E o motivo desse vídeo é vocês terem noção pelo tanto de coisa que eu passei lá da minha infância, sem apoio, sem estrutura, minha mãe doméstica, meu pai mecânico autônomo, alcoólatra, agressor. Então, olha o tanto de dificuldade que eu passei e mesmo assim eu tive garra, eu trabalhei, eu estudei para poder... Eu não tô falando que hoje eu tô assim, nossa, não sou rica, essas coisas, não. Mas graças a Deus, hoje eu sou muito realizada com a minha profissão. É uma profissão que eu aprendi a amar, entendeu? A gente aprende a gostar estando aqui. Hoje eu tenho o meu trabalho que eu posso ter uma estabilidade profissional e financeira.
que eu tenho uma segurança, que eu posso pagar um carro parcelado, eu posso comer bem, eu posso me vestir bem, eu posso ter tempo além do trabalho para cuidar do meu corpo, para ir numa academia. Então, assim, hoje eu sou, quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa realizada. E eu ainda tenho pretensões, igual de ir para esse outro concurso, se Deus abençoar que dê certo, de chamar para ser oficial, para ganhar mais e para ter mais experiências. Ou talvez um concurso de delegada, não sei, pode ser, mas hoje eu já estou feliz aqui. Eu já sou muito grata, Deus sabe o quanto eu sou grata pela profissão que eu tenho hoje, pelo salário que eu tenho hoje, pela qualidade de vida que eu tenho hoje. Através do meu trabalho eu conheci meu marido, que é nossa, o melhor marido do mundo, ele é perfeito, eu não tenho que reclamar dele. Então hoje eu sou muito realizada em todos os aspectos. Então, o que eu falo pra você? O que eu falo pra vocês? Se você está passando por algum problema, que seja você que está iniciando ou algo semelhante ao que eu passei, o caminho que a gente tem, a gente que nasceu pobre, que não nasceu rico, é estudar. Se a gente estuda, abre muitos horizontes para a gente viver uma vida maravilhosa. Estudando, você consegue bons serviços com bons salários. Com isso você consegue qualidade de vida, de comprar aquele carro do sonho, de ter aquela casa confortável, de viver bem, sabe? Então, o estudo ele te proporciona muitas coisas boas. É lógico que eu poderia ainda conseguir mais, só que eu teria que estudar mais. E eu me encontro, assim, um pouquinho relaxada no momento, assim. Mas, graças a Deus, eu já sou realizada com o que eu tenho hoje. Eu só peço a Deus que me dê saúde, porque eu sei que com o tempo as coisas vão melhorar. Então, eu falo pra você, estuda. Você tá passando, é difícil para começar, mas é difícil para todo mundo, não foi fácil para mim, entendeu? Então, a gente tem que fazer por onde, ninguém vai fazer pela gente, ninguém. Você não tem que esperar por Deus te abençoar. Deus abençoa, mas Deus nos capacitou pra gente estudar, pra gente trabalhar, pra gente correr atrás. A chuva não vai cair do céu. Não, na verdade a chuva cai. Eu inverti o ditado, a chuva cai do céu, outras coisas não, a gente tem que ir atrás. Quando uma pessoa fala assim, Deus abençoa a minha saúde pra eu não morrer de alguma coisa ruim, de saúde, mas a pessoa não se cuida, a pessoa come mal, não faz atividade física e espera por Deus fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Deus nos abençoa, Ele nos deu a saúde pra gente cuidar, pra gente comer bem, pra gente se exercitar. Ele nos deu a inteligência pra gente. Não é que a gente nasce inteligente, não. A gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar para aprender. Ninguém nasceu sabendo. Então, ele nos dá os meios, a gente tem que procurar. A gente tem vários caminhos. No entanto, tem pessoas que escolhem o caminho errado, o caminho mais fácil, né? Que depois se torna difícil, esse negócio de às vezes fazer coisa errada, de ser morto, de parar na cadeia. Então, hoje eu vivo em paz, eu tenho paz na minha vida, não tem coisa mais valiosa. Não tem coisa mais valiosa do que você ter um trabalho, de você ter paz, de você fazer as coisas o mais certo possível. Eu não tô falando que eu sou um exemplo, que eu sou uma pessoa certinha, não. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de... sei lá, a gente não é 100% certo, né? Mas eu tento ser uma pessoa o mais certo possível, no sentido de não fazer mal pra ninguém, de fazer o meu melhor possível, tanto no trabalho, quanto pro meu marido, quanto, assim, pras pessoas que me cercam. Ajudar dentro do possível. Então, isso nos traz paz, a gente dormir tranquilo, sem preocupar com coisa errada, sem preocupar com algum problema. Coisa que no crime você não vai conseguir. Se você faz alguma coisa errada para ter um dinheiro fácil, mas você pode ser preso, você pode ser morto, as coisas podem dar errado. E que dão, a gente sabe que dá, tá aí, entendeu? A gente vê aí na TV todo dia coisas ruins acontecendo. Então a gente tem que procurar bons resultados por bons caminhos. Então eu acho que para esse vídeo é isso. Igual eu falei no início, esse vídeo não é para vocês ficar com dó, coitadinha, nossa, pelo que ela passou, não. Hoje eu uso que todo o meu sofrimento que eu tive foi um propósito para Deus me fortalecer. Porque eu penso que se eu não tivesse passado por aquelas dificuldades, às vezes eu não estaria aqui, não seria como eu sou hoje. Porque aquelas dificuldades me fizeram ter força para evoluir, para buscar, para estudar, para ser alguém na vida, para ser independente, para ser quem eu sou hoje. Então, se você está passando por algum problema, não veja pelo lado ruim. Pensa que aquilo é para te fortalecer. E esse é o exemplo que eu quero deixar, essa é a motivação que eu quero te dar.
que nunca nada é fácil pra ninguém. Às vezes as pessoas olham hoje, nossa, a vida dela é boa, né? Ela tem uma vida perfeita. Ela é do jeito que ela é porque ela não tem problema, mas ninguém sabe pelo que a gente já passou. Então use as suas dificuldades e enxergue a luz no fim do túnel. Depende de você, das nossas atitudes, tá bom? Fiquem com Deus.